Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Margarete, nas redes sociais como a Maga do Tarô. E assim, como eu falei no vídeo anterior, para que alguém se interessasse do assunto, eu vou falar um pouquinho sobre um dos meus mestres, que foi e é Luiz Antônio Gasparetto. Ele hoje faria aniversário, se ele tivesse aqui entre nós ainda, ele estaria fazendo, eu acho que 78 ou 79 anos, mais ou menos, né? Ou 77. 77, estaria fazendo 77 anos. E aí eu resolvi falar um pouco sobre ele, porque eu o conheci no final dos anos 80. Eu já tinha algum conhecimento a respeito dessa nova forma de espiritualidade, de autoconhecimento, que eu tinha tido um pequeno contato no começo dos anos 80 com uma pessoa que era do círculo esotérico, e ela me deu alguns livros para eu ler e tal, e eu já tinha, mas foi o Gasparetto que, através dos seus programas que ele tinha diário no rádio, ele foi trazendo, cada dia era um curso, cada dia era 1 hora de programa, mas era um curso cada dia, falando de nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes em relação à vida, como a gente olhava, como a gente foi criado, falando das nossas crenças limitantes. E foi um divisor de águas, porque a partir dele ele trouxe para a gente, eu conheci outras pessoas, né, outros autores, como a Louise Hay, até mesmo Joseph Murphy, e essas pessoas que ele acabou, a Catherine Ponder. Então, um monte de pessoas que, por ele ter feito vários cursos nos Estados Unidos, ele acabou trazendo para a gente o conhecimento dele, as pessoas que ele conheceu lá e os assuntos. E ele, pelo menos pelo que eu saiba, ele foi um dos primeiros aqui a falar sobre a prosperidade, que hoje está uma enxurrada, né, desse assunto na mídia, aí, na internet, todo mundo dando curso de prosperidade, todo mundo ensinando como ser próspero. E ele foi um dos primeiros que falou sobre isso aqui no Brasil, porque fora do Brasil esse assunto já era bastante difundido, mas aqui não. Aqui todo mundo tem pavor de falar em dinheiro, em ficar rico, em, sabe? Então agora as pessoas têm medo de dizer que tem dinheiro. E aqui parece que é errado a pessoa ser rica, ser próspera, bem-sucedida. Ninguém olha o lado positivo disso, né? Uma pessoa próspera, ela dá emprego para várias pessoas, várias famílias se beneficiam disso, a própria sociedade com as novas invenções, quem investe dinheiro, né? Quem tem para investir na ciência, na tecnologia. Então a gente está vendo aí, né? Que vem de fora todas essas coisas. E ele foi um dos primeiros, fora falar sobre inveja, sobre medo, sobre essa crença limitante da prosperidade, com a mediunidade dele, falar sobre a parte espiritual. Então foi muito, muito bom mesmo ter acompanhado ele enquanto ele esteve aqui. Foram muitos anos de muitos assuntos variados, muita coisa maravilhosa que ele deixou aí para nós. E eu queria falar um pouco, porque falando da numerologia, e eu falo que a numerologia é uma ciência exata, ela não é adivinhatória, sabe? Ela não fica adivinhando nada. Assim como o tarô também não é só adivinhatório. O tarô, ele é um alerta, ele abre teus olhos para você tomar certos cuidados com a sua atitude em relação à situação que se apresenta. Então, tudo sempre fala a respeito de nós mesmos, e não a magia das coisas que acontecem por aí, sabe? Assim, que é tudo milagre,
ou então é tudo azar. Não, é sempre indicando caminhos para a gente. Sempre eu, como vou agir, como vou fazer. E a numerologia, ela é impressionante, porque qualquer pessoa pode me dar, só pelo dia de nascimento da pessoa, você consegue fazer uma análise de como aquela pessoa mais ou menos ela age e pensa, como que é a personalidade dela. E aí quando você, no caso, o Gasparetto nasceu dia 16 de agosto de 1949. Aí quando você soma, primeiro, ele já nasceu no dia 16. Então, é que nem eu falei no vídeo anterior, que quem nasce no dia 16, ele já vem com uma carga muito sensível, são ligados desde criança à espiritualidade, a querer saber os porquê dos porquê. No caso do Gasparetto, então, ele já nasceu numa família que já praticava o kardecismo, e então ele desde criança ele já conviveu, ele já nasceu numa família específica para ele vir e poder cumprir a missão que ele teve que cumprir aqui. Então ele já foi escolhido ali, já foi colocado naquela família de propósito, né? Para poder ter essa chance. E não era uma família, era uma família mais próspera, que também deu oportunidade para ele poder estudar, poder viajar, poder se especializar em tudo que ele fez, né? Até realmente ele fazer sucesso depois e construir tudo que ele construiu. Então ele nasceu no dia 16 e eu não conheço, claro, a vida dele pessoal, mas como o 16 é um número das pessoas perfeccionistas, pessoas que estudam profundamente os assuntos, nada é superficial para quem nasce no 16, tudo é estudado minuciosamente mesmo. E ele provavelmente, num lado sombra dele, ele pode ter tido muitas desilusões, tanto afetivas como financeiras, até de ter tido tombos financeiros, dívidas, porque todo mundo que é um 7 adora as coisas bonitas, adora as artes. São pessoas extremamente sensíveis, gostam do teatro, inclusive você vê que ele mesmo recebia os pintores, fazia aqueles quadros maravilhosos, e ele era muito ligado às artes mesmo, ele gostava de tudo que era bonito, tudo que era lindo, tudo que era maravilhoso. Agora, na parte íntima da vida dele, eu não tenho esse conhecimento das decepções que ele teve, amorosas, assim, de emoções familiares, a gente nessa parte não sei. Mas o 16 tem essa tendência a se iludir e depois o tombo é grande, a exagerar nos gastos até de comprar coisas assim grandiosas assim e depois a pessoa ficar com dívidas ou então ser passado. Outra coisa que também acontece muito é da pessoa confiar em certas pessoas e ser, sabe, e receber uma rasteira, ser roubado, sabe, na parte de negócios. Então, todo mundo que nasce no dia 16 precisa tomar bastante cuidado, tanto com pessoas próximas, como, né, nem tanto, mas ficar sempre de olho em tudo, porque vocês são muito ligados nessa parte mais da espiritualidade, confia muito nos outros, e vocês estão com a cabeça em outro lugar, a cabeça a pensar a mil, milhões de pensamentos, milhões de ideias. Então, muitas coisas vocês delegam para outras pessoas e às vezes vem as surpresas, né? Então, no caso dele, ele nasceu no dia 16, o mês 8. Então, no primeiro momento da vida dele, foi onde ele investiu
até talvez ele ter uns 30, 30 e poucos anos, ele investiu bastante em conhecimento, estudo e lidando com toda a espiritualidade dele. Num segundo momento já da vida dele, ele começou a ter um retorno financeiro bastante assim visível, né? E ele chegou a comprar um cinema para fazer, onde ele fazia seus cursos no Ipiranga. Aí depois do cinema ele comprou, parece que um tipo de um sítio, uma coisa assim, onde ele fazia alguns retiros espirituais, levava grupos para fazer retiros espirituais. E depois, por último, ele adquiriu aquele palacete no Ipiranga, que talvez que foi da família Jafé, acho que no começo do século passado, e ele restaurou ele todinho, e sabe Deus quanto ele não gastou lá para restaurar e deixar tudo como exatamente era, porque é um patrimônio tombado pela cidade de São Paulo. Então ninguém pode mexer, você só pode restaurar. E foi o que ele fez, né? E aí, você somando todos os números dele, né, 7 mais 8 mais 1, 9, o 4 e o 9 de 1949, você vai chegar num número 38, que somando de novo dá um 11. E aí o 11, o que é? O 11 na numerologia é um número mestre. E o 11 é aquela pessoa que vem para abrir caminhos, ensinar os outros, ir na frente, são impulsivos, são destemidos. E foi exatamente isso, se você analisar principalmente a parte dele profissional, foi o que ele fez. Ele abriu caminhos, ele foi um dos primeiros a colocar a espiritualidade no rádio, a falar sobre esse assunto na rádio, a mexer com as emoções das pessoas, falar sobre a origem metafísica das doenças que a gente atrai para a gente. Isso tudo na rádio, fora os cursos que ele dava lá no espaço dele, cursos maravilhosos de autoconhecimento. Então ele foi um inovador mesmo, um pioneiro nessa parte. Hoje está cheio por aí, cheio de gente fazendo coisas parecidas, mas ele foi o pioneiro. Então a gente vê, e outra, o 11, ele não trabalha só para ele trabalha para a humanidade. Tudo que ele pensa, que ele faz, não é em benefício dele. Ele só pensa em transmitir o conhecimento, aquilo que é com coragem, mas eles são corajosos. E outra coisa que o 11 tem, que junto com o caso dele do 7, do dia de nascimento, né, do dia 16, é a sensibilidade. Uma intuição que para ele, então, com o 7 e o 11 de destino, porque o 11, quando você soma a data todinha de nascimento de uma pessoa, é o destino que ela veio. O que ela veio fazer aqui nesse planeta. O que ela veio deixar de legado. Pode ser dentro da sua própria casa, sua própria família, não importa. Mas quem tem 11 tem um chamado muito grande. Em qualquer lugar do seu mapa numerológico, se aparece um 11, você é uma pessoa extremamente sensível, extremamente inovadora. Você pensa em fazer o bem sempre para um número maior de pessoas. Mas a intuição é demais. Nada passa desapercebido. Você não precisa nem ser médium, nem ter o espírito, porque médium todo mundo é, de uma certa forma. Mas você não precisa ter desenvolvido essa mediunidade, conversar com seus guias espirituais. Não, porque o 11, só essa força do número 11, ela já te mostra tudo. Você vê no escuro mesmo. É impressionante. Então ele tinha tudo isso. Ele era inovador, ele era pioneiro, ele era desbravador, ele queria ensinar para todo mundo, ele era uma pessoa alegre, muito divertida, mas muito introspectivo também.
Então, eu acredito que a maioria dos dias da vida dele, ele sempre morou sozinho, então ele ficava muito sozinho, estudando, pesquisando, ele com ele mesmo, e quando ele saía ali do seu canto, talvez tenha passado por vários momentos até mais depressivos, porque quem tem todos esses números é até difícil viver, conviver com pessoas mais normais, entendeu? Com essa cabeça que a gente tem aí. E então, para ele também deve ter sido bastante difícil os relacionamentos, porque uma pessoa assim, que tem um nível, um QI, uma inteligência acima da média, é muito difícil conviver com, os mortais aqui normais, né? Mas ele fez brilhantemente a carreira, deixou um legado muito bacana, e hoje seria aniversário dele, então onde ele estiver, que ele receba sempre a nossa gratidão e o nosso amor, né? Até me emociono. E outra coisa é o seguinte, como ele recebia os pintores, né? Ele teve uma época que ele resolveu fazer esse baralho que chama é um jogo de se encontrar, aonde ele colocou mulheres, Modigliani, foi Modigliani que desenhou e Modigliani que deixou aqui as mensagens em conjunto com ele, e então são tudo mulheres segurando como se fosse uma bola iluminada, né? Trazendo aqui a sensibilidade do poder do feminino e trazendo as mensagens que eu acho que a maior parte são as mulheres, né? Que passam, educam seus filhos e se quiser ter uma mudança de crença, mudança de comportamento, eu acho que as mulheres têm mais sensibilidade para... Eu vou tirar aqui uma carta, né? Vamos ver aqui o que vai aparecer aqui para a gente conversar. Olha, saiu a carta da apreciação. Então, é uma carta que fala, deixa eu ler aqui, que cada uma delas essa daqui eu tirei é a apreciação. Mas olha, a gente tem prazer, fala sobre a realidade. Então, cada uma delas, olha, o nada, para a gente às vezes ficar no nada, que é a melhor coisa que a gente faz, tem hora de ficar no nada. O vazio interior. Então, são cartas que trazem mensagens rápidas para a gente. Então, eu vou ler aqui. Olha que maravilha essa carta. Apreciar o que você já tem para atrair mais do mesmo. Ficar só pensando e falando em faltas tem lhe levado à escassez de recursos, porque quanto mais você fala em falta que não tem, mais escassez vem para você. Procure homenagear o que você tem. Fique também satisfeito com o que os outros têm. O seu eu superior precisa que você crie pensamentos de satisfação para que possam manifestar-se em novas formas de prosperidade. Procure conter o seu criticismo e o seu mimo, pois já estão causando transtornos demais na sua vida. Pare de se queixar e comece a elogiar e agradecer. Então, você vê, há quantos anos que ele fez esse baralho? Há quantos anos? Acho que tem
quase 30 anos, ou pelo menos uns 25 tem. E aqui nessa mensagem, ele já está falando sobre os estudos de hoje que o pessoal está fazendo sobre a física quântica, aonde tudo que você emana, você recebe igual de volta. Se você critica, você recebe crítica. Se você, tudo que você pede, que nem quando você vai fazer uma oração, se você ficar pedindo, ai Deus, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, essa palavra eu quero, ela significa já que você não tem. Se você quer, é porque você não tem. Então o universo entende o quê? Ah, ela gosta do não tem. Ela gosta do não tem, vou mandar mais não tem para ela. Então, quando a gente for fazer qualquer oração, mentalização, a gente não usa o eu quero. A gente fala, eu dou graças por essa oportunidade aparecer na minha vida. Eu sou grata, ou só bênçãos acontece para mim. Eu sou abençoado porque eu consegui isso, eu sou abençoado por aquilo. Então, é sempre pensar como se você já tivesse. É o que ele fala aqui. E agradece para tudo que você tem. Então, você vê, né? Como ele era adiantado já, através dos amigos espirituais, trazendo as mensagens para a gente. Há 30 anos atrás, 35, sei lá. Então, é isso, gente. Deixar um abraço mesmo para ele, né? Onde ele estiver. E agradecimento por tudo que deixou para a gente. E um beijo aí para vocês. E eu vou procurar fazer bastante vídeos agora, ligados mais com a numerologia, tá? O se conhecer melhor através dos números. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Me sigam aí nas redes sociais, a Maga do Tarô, e até a próxima aí, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Um bom domingo, boa semana para todo mundo.